Meu nome é Emanuele Duarte, tenho 28 anos e sou programadora. Durante muito tempo acreditei que o amor da minha família poderia ser conquistado com os sacrifícios. Anos carregando tudo por eles, desde as pequenas tarefas do dia a dia até os momentos mais difíceis, achando que, fazendo isso, finalmente eu teria valor para eles. Abandonei meus próprios sonhos só para me manter presente no coração deles. Mas tudo desmoronou no 35º aniversário de casamento dos meus pais, em um restaurante luxuoso em São Paulo. Eu tinha planejado cada detalhe, cada gasto, até o presente extravagante. Mas quando me levantei para entregar o presente, meu pai riu de forma fria e disse: "Você nem faz parte desta família." Olá! Bem-vindos ao canal Feridas e Vingança. Hoje conto a minha história de como superei uma família que só me via como um caixa eletrônico e um talão de cheques ambulante, aprendendo assim uma valiosa lição. Nem sempre é sobre vingança, mas também sobre entender que você deve ser amado por quem você é e não por pagar as contas de casa. Antes de continuarmos, já é inscrito aqui no canal? Não? Se inscreva, é rápido e nos ajuda a fortalecer o canal e trazer muitos conteúdos assim. Ative o sininho e não perca mais nenhuma história. Vamos à história. Crescendo em São Paulo, sempre fui a estranha da família. Minha irmã Lorena, 2 anos mais velha, era a filha perfeita para minha mãe. Nunca fazia nada errado, sempre com um sorriso encantador que atraía toda a atenção nas reuniões familiares. Eu era quieta, a que estudava até tarde e mantinha a cabeça baixa. Minha mãe dizia: "Por que você não pode ser mais como a Lorena?" E meu pai apenas acenava com a cabeça, ocupado demais com seu trabalho como gerente de um armazém para discutir. Naquela época, eu não me incomodava muito. Achava que, eventualmente, encontraria meu lugar, talvez quando finalmente os fizesse sentir orgulho. Mas tudo mudou quando eu tinha 13 anos. A empresa do meu pai reduziu o pessoal e ele perdeu o emprego. Da noite para o dia, nossa vida estável desmoronou. As parcelas do financiamento da casa se acumulavam e os trabalhos de meio período da minha mãe não davam conta das contas. Eu ouvia as discussões deles tarde da noite. A voz do meu pai baixa, a da minha mãe cortante, cheia de preocupação. Lorena, 15 anos, parecia alheia a tudo. Ainda ganhava roupas novas e fazia aulas de dança. Comecei a passear com cachorros e vender pulseiras que eu mesma confeccionava depois da escola, guardando cada centavo para ajudar nas compras de casa. Não era muito, mas era a minha maneira de provar que eu pertencia àquela família. Quando cheguei à faculdade, estudando ciência da computação na Universidade de São Paulo, a situação estava ainda mais apertada. A saúde da minha mãe piorou, ela precisava de remédios caros para o coração e as contas eram pesadas. Lorena fazia bicos, mas o dinheiro dela era para os próprios gastos, não para a família, como ela sempre dizia. Peguei 2 trabalhos de meio período, programação de aplicativos freelance e atendendo num café num bairro chique da cidade. Havia dias que eu chegava em casa para dormir no máximo 3 horas e começava tudo de novo. Mas eu precisava ajudar em casa de alguma forma. A faculdade era longe de casa e eu achei melhor aceitar ficar num quartinho nos fundos do café como parte do pagamento. Mesmo assim, tinha que pagar a luz, a água. Meu primeiro pagamento, R$ 2.500, foi direto para a conta do hospital da minha mãe. Foi uma sensação boa, como se finalmente eu fizesse parte da equipe da família. Como se eu pertencesse à família. Todo mês, depois disso, eu enviava o que podia. R$ 1.000 aqui, 1.500 ali, tirando xerox dos livros que precisava e comendo miojo só para manter as luzes acesas e a água para tomar banho. Foram anos muito apertados, longe de casa, mas tentei ajudar como podia. Depois da faculdade, consegui um emprego como programadora em uma startup de tecnologia em São Paulo. Meu salário aumentou e, junto dele, as expectativas da família também. Meu pai precisou de ajuda com o financiamento novamente.
Eles haviam se atrasado depois que ele aceitou um emprego com um salário mais baixo. Os custos médicos da minha mãe só subiam. Exames, consultas com especialistas, remédios caros. Lorena, sem poder, foi morar sozinha, dizendo que era mais perto do trabalho, que se eu podia, ela também podia. Mal conseguia pagar o aluguel. Então, eu assumi a responsabilidade. Enviava dinheiro todos os meses para cobrir as contas, o aluguel, a água, a luz e até as parcelas do carro que ela insistiu que precisava, porque mesmo sendo perto do trabalho, não podia chegar toda desarrumada por pegar o metrô lotado. Afinal, era uma agência de viagens chique. Não tirei férias, não comprei coisas legais para mim. Meu apartamento era de 1 quarto, com móveis usados, mas eu dizia a mim mesma que valia a pena. Eles eram minha família, e família permanece unida. Mas não era só dinheiro. Passava horas ao telefone com a minha mãe, ouvindo ela reclamar das consultas ou da teimosia do meu pai. Ajudava a Lorena com o currículo, na esperança de que conseguisse um emprego melhor. Achava que estava construindo confiança, lealdade, um vínculo que duraria para sempre. Mas hoje eu vejo, havia tantos sinais que eu ignorei. Os agradecimentos da minha mãe ficaram curtos, quase automáticos. Lorena nunca perguntava como eu estava, apenas enviava mensagens. Você pode pagar o aluguel de novo? Meu pai raramente ligava, a não ser que precisasse de algo consertado, como o carro ou o aquecedor. Eu deixava passar, dizendo a mim mesma que eles estavam ocupados e estressados. Acreditava que um dia veriam meu esforço e se orgulhariam de mim. Olhando para trás, percebo que fui ingênua. Achava que despejar dinheiro na vida deles me tornaria indispensável, que finalmente me veriam como mais do que a filha quieta, que não chegava nem aos pés da Lorena. Não percebi que meus sacrifícios eram menos sobre amor e mais sobre conveniência para eles. Essa percepção chegaria, mas ainda estava distante. Continuei enviando os pagamentos mês após mês, me privando de muito, mas não deixando faltar nada a eles, acreditando ser meu dever. Era muito trabalho, mas eu já estava acostumada a carregar o peso sozinha. O aniversário de casamento dos meus pais iria ser um acontecimento. Planejar o aniversário deles consumiu tudo que eu tinha. Queria que o 35º aniversário de casamento dos meus pais fosse perfeito. Um momento em que todos nos sentíssemos novamente como uma família. Eu estava muito empolgada. Meus pais mereciam. O restaurante Bella Vita, um italiano aconchegante em São Paulo, parecia o lugar ideal. Elegante, acolhedor, daqueles onde se criam lembranças. Reservei com meses de antecedência, passando horas ao telefone com o gerente para acertar cada detalhe. O cardápio estava definido. Entradas, massas variadas, tiramisu de sobremesa, tudo pensado no gosto da minha mãe por comida italiana e no apetite do meu pai por pratos mais fartos. Até organizei um cantinho privado com decoração extra, luzes baixas, flores frescas e um pequeno banner escrito 35 anos juntos. Não foi barato. Apenas o depósito custou R$ 2.500, mas eu não hesitei. Isso era para eles. 35 anos de casamento não se comemorava todos os dias. E poderíamos estar todos juntos, em família, comemorando. O presente era o verdadeiro destaque. Eu havia economizado por meses para comprar uma viagem à Europa, 2 semanas na Itália, incluindo voos, hotéis e passeios guiados por Roma, Florença e Veneza. Economizei para a entrada, mas claro que não tive outra opção a não ser parcelar o resto. Tinha minhas economias, mas também não podia ficar sem nada para o caso de algo acontecer. Mesmo assim, fiz com a certeza de que era o melhor que eu poderia dar a eles. Eu os imaginava caminhando pelas ruas de pedra, minha mãe tirando fotos, meu pai resmungando, mas secretamente encantado. Parecia o tipo de presente capaz de aproximar a gente, mostrar o quanto eu me importava. Passei noites pesquisando roteiros, garantindo que cada detalhe fosse perfeito. Voos que dariam a eles a melhor experiência, assim como o horário certo para chegarem e aproveitarem mais. Passeio de gôndola privado em Veneza, até uma aula de culinária para minha mãe. Queria que fosse inesquecível.
Não podia fazer tudo sozinha, então tentei envolver a Lorena. Liguei para ela numa noite, esperando que ajudasse, ou pelo menos demonstrasse empolgação. Lorena, eu tô organizando o aniversário da mamãe e do papai no Bela Vita. Eu vou bancar tudo, mas talvez possamos apresentar o presente como um esforço conjunto. Ela respondeu seca. Tá, tanto faz. Só me diz o que levar. Sem entusiasmo, sem vontade de ajudar. Ignorei, mas doeu. Eu esperava uma parceira, alguém para dividir a carga. Na verdade, eu estava cansada. Ponto. Minha mãe foi pior. Fui visitá-la numa tarde para revisar os planos, levando uma pasta com o cardápio e os detalhes do presente. Mamãe, reservei o Bela Vita para o aniversário de casamento de vocês, disse, espalhando os papéis sobre a mesa. Está tudo pronto, comida, decoração e um grande presente surpresa. Podemos dizer que é meu e da Lorena. Ela olhou rapidamente para os papéis e respondeu: Você está exagerando, Emanuele, não precisa. Sem sorriso, sem calor, senti um nó no estômago. Estava ela irritada? Envergonhada? Não consegui entender. Eu só queria que fosse especial. Forcei um sorriso. Ela deu de ombros e mudou o assunto para a última consulta médica. Saí me sentindo menor, como se meu esforço fosse um incômodo. Como se nada do que eu fizesse pudesse agradar a ela. Me senti a garotinha de anos atrás que era comparada a Lorena. Por que você não é como a Lorena? A frase se repetia na minha cabeça. Meu pai não foi muito melhor. Liguei para confirmar se ele estaria livre naquela noite. Parece caro, resmungou quando mencionei o Bela Vita. Você tem certeza de que pode bancar isso? Meu pai perguntou. Eu dei uma risadinha, mas as palavras dele ficaram ecoando na minha cabeça. Eu estava pagando por tudo. O restaurante, decoração, a viagem. O dinheiro gasto daria para comprar um carro zero e nem precisava ser um carro barato, se for contar ainda com as parcelas da viagem. Trabalhei várias horas extras por semanas, deixando meus próprios planos de lado para que isso acontecesse. E mesmo assim, nenhum deles parecia se importar. Lorena nem perguntou sobre os detalhes depois da nossa ligação. Aquilo estava me saturando, me sugando cada dia mais. Procurava não pensar muito nisso, até porque ela não havia pedido para participar. Meus pais não pediram pela festa. Eu estava fazendo porque eu os amava. E, para mim, mereciam muito além disso. Mas mesmo com a indiferença deles, continuei. Dizia a mim mesma que era anormal, eles estavam estressados, talvez sobrecarregados. Aquela noite mudaria tudo. Eles veriam o quanto eu tinha feito, o quanto eu os amava. Assumi sozinha toda a logística. Coordenei com o restaurante para que as mesas ficassem perfeitas, 5 no total. Confirmei a entrega das flores e revisei os detalhes da viagem na agência. Todas as noites, depois do trabalho, sentava à mesa revisando os planos, garantindo que nada desse errado. Até desenhei um cartão para acompanhar o presente, escrevendo uma mensagem emocionante sobre os 35 anos de casamento deles e o orgulho que eu sentia de ser filha deles. Passei horas escolhendo cada palavra cuidadosamente. Era minha última chance de mostrar que eu pertencia àquela família. Vocês já entenderam até aqui que eu me sentia excluída da família, né? Mesmo com todos os esforços, nunca era o suficiente. Mas em breve vocês verão que meus sentimentos tinham fundamento. E começou quando percebi que aquela sensação incômoda não me largava. A frieza da minha mãe, a indiferença da Lorena, o ceticismo do meu pai, tudo corroía minha empolgação. O que era para ser algo que planejei com todo amor, carinho, dedicação, agora estava cada vez mais estressante, fatigante a ponto de não me animar mais com a noite que se aproximava. Engoli tudo, concentrando-me no objetivo. Isso era para eles, para nós. Eu faria perfeito, custasse o que custasse. Chegou a noite do aniversário e eu estava pronta. O Bela Vita fervilhava de energia.
Garçons deslizando entre as mesas, tilintar de copos, murmúrios de conversa, brindes sendo feitos a todo momento, lembranças de histórias que se passaram nos 35 anos deles e que parentes se lembravam com carinho, alegria. Nosso cantinho privado brilhava com luzes amarelas aconchegantes e flores frescas. Eu havia pago por um cenário perfeito para a celebração. Vesti um vestido simples, mas novo, que havia comprado especialmente para a ocasião, na esperança de finalmente me sentir parte daquele momento. Lorena estava sentada à minha frente, mexendo no celular. Minha mãe tomava um gole de vinho, mal me olhando. Meu pai reclinava-se na cadeira, com expressão impaciente. Respirei fundo, determinada a fazer aquele momento valer a pena. O jantar começou bem. Comemos entradas, brusqueta e lula empanada e tentei manter a conversa leve. Meus tios e outros parentes não me tratavam com a indiferença que minha própria família me tratava. Me perguntavam sobre a vida, trabalho e amores, típico de tios quando nos encontram em festas de fim de ano. Depois de responder pela 10ª vez que, mesmo sendo tão bonita, trabalhadora, ainda não tinha um pretendente, me virei para o meu pai e perguntei: "Então, pai, lembra das suas antigas pescarias?" Perguntei, esperando despertar uma memória calorosa. Ele deu ombros. "Aqueles eram dias melhores", disse em tom frio. A água no meu copo conseguia ser menos fria que ele. E o mais engraçado, dolorosamente engraçado, é que esse tratamento era só comigo. Com os outros, eles conversavam, falavam das novidades. Minha mãe falava de suas consultas, compartilhava telefones de especialistas. Lorena sorria para todos. E comigo? Meu Deus, quanta indiferença! E eu só queria entender por quê. Lorena falou com um sorriso sarcástico. "Por que não nos fala do seu trabalho? Antes, você se achava toda poderosa com seu emprego de tecnologia, que iria fazer jogos, programas, que iria ganhar mais dinheiro que qualquer um de casa, que iria nos dar até uma casa nova." Congelei segurando o garfo no meio do caminho. Eu só queria dizer que tinha começado, mas minha mãe me cortou. "Vamos não falar de trabalho, Emanuele. É chato e hoje é dia de festa." A voz dela era cortante, desdenhosa. Engoli em seco, forçando um sorriso. Eles sempre faziam isso, criticando o meu sucesso como se fosse um defeito. Mas naquela noite parecia mais pesado. Quando o prato principal chegou, as provocações continuaram. Lorena mencionou minhas longas horas de trabalho. "Deve ser bom ganhar todo esse dinheiro, né?" Meu pai bufou. Agora você é boa demais para a gente simples mortais, gastando esta fortuna para nos impressionar." Segurei o guardanapo com força, meu peito apertado. Eu tinha gasto quase 7.000 reais naquele jantar, colocado meu coração em cada detalhe, e eles transformavam tudo em um jogo para me derrubar. Tentei direcionar a conversa para minha mãe, perguntando sobre seu prato favorito. Ela revirou os olhos. "Você sempre faz tudo girar em torno de você." Mordi o lábio, me obrigando a manter a calma. O que eu estava vendo logo não conseguiria mais. Então, chegou o momento que eu esperava. O garçom retirou os pratos e eu me levantei segurando o envelope com o presente. As mãos tremiam, mas forcei a voz a permanecer firme. Eu já sentia um misto de vontade de não dar mais o presente, ao mesmo tempo era meu sonho ali. O turbilhão de emoções era imenso. Mamãe, papai, queria fazer algo especial para o aniversário de 35 anos de vocês. Sou tão agradecida por vocês me darem a vida, um exemplo de casal, juntos há 35 anos e ainda apaixonados. E foi pensando neste amor que comprei uma viagem de 2 semanas para a Itália para vocês. Voos, hotéis, passeios por Roma, Florença e Veneza, tudo incluso. O lugar para se viver o amor. E é meu presente para vocês. Deslizei o envelope pela mesa, o coração disparado.
Eu havia economizado meses, trabalhado horas extras, sonhando com os sorrisos deles ao abrir o presente. Meu pai pegou o envelope, olhou por dentro e deu uma risada fria e sarcástica. Você nem faz parte desta família, disse devolvendo o envelope. O que é isso? Alguma forma de se exibir? Minha mãe apenas sorriu, os olhos brilhando com divertimento. Lorena baixou o olhar em silêncio. As palavras atingiram como um tapa. Todos os olhos estavam em mim. Minha visão embaçou, a garganta queimava. Anos enviando dinheiro, milhares para aluguel, contas médicas, o carro da Lorena passaram pela minha mente. Eu tinha dado tudo, e era assim que me viam. Sem ao menos entender o porquê daquela indiferença, de como tudo que eu fizesse por eles e para eles seria visto como um ato de rebeldia, um ato de alguém que quer se exibir. Poderia ter chorado, poderia ter implorado para que aceitassem o presente, mas algo quebrou dentro de mim. Endireitei a postura e ergui minha taça em brinde e então falei firme. Thomas, Carol, que bom saber como pensam. Assim é mais fácil dizer, parem de me pedir dinheiro. Os rostos deles congelaram. A mandíbula de Lorena caiu. A mesa mergulhou em silêncio. Os outros parentes boquiabertos, incrédulos da cena que se desenrolava à frente, alguns me olhando com pena, outros me olhando com orgulho. O cantinho que eu tinha idealizado com tanto carinho e cuidado virou uma lavanderia, onde meus pais queriam lavar roupa suja. Peguei minha bolsa e entreguei meu cartão ao garçom. Por favor, vamos dividir a conta. Aqui no meu cartão quero que passe os jantares de todos, menos desta mesa. Eles irão pagar a própria conta. Eles fazem questão, disse. Eles dizem que sempre pago tudo. Hoje é a vez deles. O sorriso da minha mãe desapareceu. Os olhos do meu pai se arregalaram, mas ele não disse nada. Lorena apenas me olhou, boquiaberta. Saí com os meus saltos fazendo barulho no chão encerado do restaurante. O clique no piso de madeira acompanhando meus passos firmes. O coração disparado, mas a caminhada decidida. Eu havia dado tudo de mim e eles jogaram de volta na minha cara. Não havia volta. Não olhei para trás ao deixar o Bela Vita. Dirigi em silêncio. Anos despejando dinheiro na vida deles. Aluguel, contas médicas, parcelas de carro. E eles me descartaram como se eu não fosse nada. Aquilo foi a gota d'água. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Bloqueei os números deles, mamãe e papai e Lorena. Sem mais ligações, sem mais mensagens pedindo um pouquinho de ajuda. Liguei para o banco e também parei as transferências automáticas para as contas deles, aquelas que eu havia configurado para pagar as contas da casa. Foi estranho como cortar uma corda na qual eu me agarrava há anos. Minha conta bancária, que normalmente zerava até o dia 15 de cada mês, de repente tinha um saldo. Fiquei olhando, quase sem acreditar. Pela primeira vez, aquele dinheiro era meu. Sem mais aluguel alheio, sem mais parcelas de carros, sem mais fazer tudo o que eu podia para ser aceita. Agora era só eu. Talvez fosse hora de arrumar um bichinho de estimação. Nunca pude ter porque era um gasto a mais que eu não podia bancar. Não queria ter um animal se não fosse para cuidar da maneira correta. Além disso, não encarei tudo sozinha. Tônia, minha melhor amiga e colega de trabalho na startup de tecnologia, me convidou para um café alguns dias depois. Sentamos em um pequeno café no centro de São Paulo, daqueles com cadeiras diferentes e música alta. Contei tudo: o jantar, o presente, a risada cruel do papai, o olhar frio da mamãe, minha reação. Tônia se inclinou para frente, olhos intensos. Emanuele, eles estavam te usando, disse. Você foi o caixa deles por anos e eles nem respeitaram você. As palavras bateram forte, mas eram verdadeiras. Eu sempre justificava as exigências deles. Família ajuda a família, certo? Mas Tônia deixou claro, eu não era família para eles.
Eu era um recurso. Ela não parou por aí. Você está se destruindo por pessoas que não se importam, disse, mexendo no latte. Você tem 28 anos, é brilhante e está colocando a vida deles acima da sua. Assenti, com a garganta apertada. Nunca tinha visto tudo tão claramente. Cada vez que enviava dinheiro, dizia a mim mesma que era amor, dever. Mas amor não exige seu último centavo enquanto ri na sua cara. A honestidade de Tônia foi um salva-vidas, tirando-me da névoa em que eu estava. Comecei a mudar meu foco. O trabalho virou o meu porto seguro. Sempre fui boa no meu emprego, codificando, resolvendo problemas, criando aplicativos, mas nunca havia me dedicado de verdade. Energia demais ia para as contas do hospital da mamãe, o aluguel da Lorena, as emergências intermináveis do papai. Agora me entregava aos meus projetos. Fiquei até tarde no escritório, não por obrigação, mas porque amava. Minha equipe percebeu. Um dia, meu gerente me chamou de lado, elogiando a última funcionalidade que eu desenvolvi. Uma interface elegante que organizava dados de usuários com perfeição. Você está arrasando, Emanuele, disse meu gerente. Foi a primeira vez em anos que me senti reconhecida por algo que eu fiz, sem precisar gastar nada além de tempo para isso. Também comecei a fazer pequenas mudanças na minha vida na minha casa. Comprei um sofá novo para o meu apartamento, substituindo aquele antigo e desconfortável que tolerava há anos, porque meus pais precisavam de móveis confortáveis. Minha mãe, com os seus problemas de saúde, não podia sentar em qualquer sofá para não ter dores. Inscrevi-me em um grupo de trilhas aos finais de semana, algo que nunca tinha tido tempo de fazer, mas sempre tive vontade. Adotei um gatinho, destes bem vira-latas. Optei por gato, que dizem ser mais independente e não se sentem tão só, já que eu só volto à noite para casa, e estamos nos dando muito bem. Seu nome é Neco. Tem sua caminha, mas já aprendeu a subir na minha e dormir comigo. E eu tô adorando ter alguém, ou, no caso, algo, que me dê amor sem eu me matar pra isso. Cada passo era como recuperar um pedaço de mim mesma. Eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava vivendo. A culpa ainda pairava, anos de condicionamento não desaparecem da noite pro dia, mas a cada dia ela diminuía um pouco mais. Eu não era responsável pela vida deles, eu era responsável pela minha. E agora, a do Neco. Claro, eles tentaram me contatar. Uma semana depois do jantar, recebi um e-mail de Lorena. Precisamos conversar. As coisas estão apertadas. Apaguei. Minha mãe deixou um recado de voz, com a voz doce, pedindo que eu ligasse de volta. Não liguei. Meu pai mandou uma mensagem. Você está sendo egoísta. Bloqueei um novo número que ele usou. Não foi fácil. Cada mensagem puxava velhos hábitos, mas permaneci firme. Tônia estava certa, eu já havia dado demais. No final do primeiro mês, senti-me mais leve. Minha conta bancária não era mais um buraco negro. Eu podia respirar, planejar, sonhar. Comecei a pesquisar cursos online para aprimorar minhas habilidades de programação, talvez mirar numa promoção. Pela primeira vez, enxerguei um futuro que não dependia das exigências deles. Eu não estava apenas livre deles. Eu estava livre para ser eu mesma. Mas sabia que eles não iriam desistir tão fácil. Alguns meses depois que os cortei, as consequências bateram forte. Lorena foi a primeira a desmoronar. Ela vivia de improviso, dependendo dos meus depósitos para pagar o aluguel do seu apartamento caro em São Paulo. Sem minha ajuda, atrasou 3 meses. No 4º mês, o proprietário não teve paciência, ela foi despejada, obrigada a se mudar para o estúdio apertado na periferia. Enviou-me um e-mail desesperado, pedindo R$8.000 para se reerguer. Você nos deve, Emanuele! Não respondi. Passei anos salvando-a e eu estava cansada. Minha mãe e meu pai também enfrentaram seu próprio preço. Sem minhas transferências mensais, que pagavam a parcela da casa, contas de luz, medicação cardíaca da minha mãe, eles não conseguiram acompanhar. O trabalho de meio período do meu pai numa loja de materiais de construção mal dava para cobrir as contas e os custos médicos da minha mãe continuaram subindo. Eles atravaram pagamentos, acumularam multas e o banco começou a ligar.
E o desfecho foi o que deveria ter sido anos atrás, mas que não aconteceu porque eu ajudei com as contas. Hoje, não mais. Não tiveram escolha. Venderam a casa em que eu cresci para saldar as dívidas. Eles se mudaram para um pequeno apartamento, bem diferente da casa espaçosa à qual se agarravam. Soube pelo recado de um primo, mas não entrei em contato. As escolhas deles não eram mais meu peso. Tentaram me puxar de volta. Mamãe ligou de um número novo. Falou com a voz suave, quase suplicando. Emanuele, estamos com dificuldades. Não pode ajudar só desta vez? Ouvi, com o coração acelerado, oprimido, mas permaneci firme. Não, mãe, respondi. Vocês deixaram claro que eu não sou família e ninguém arruma dinheiro para alguém se não for família, a não ser bancos. Por que não tentam? E desliguei. Meu pai tentou em seguida, deixando mensagens de voz sobre como eu os abandonava e que me arrependeria. Lorena enviou mensagens me acusando de ser insensível. Cada tentativa era mais difícil de ignorar, mas permaneci firme. Eu já havia dado demais. Dezenas de milhares ao longo dos anos, meu tempo, minha energia. Chega! Enquanto a vida deles desmoronava, a minha decolava. Mergulhei no trabalho e isso trouxe resultados. Meu gerente percebeu meu foco e me designou para liderar um projeto importante, um novo aplicativo para um grande cliente. Passei noites codificando, refinando cada detalhe, e era incrível colocar minha energia em algo que me valorizava. Meses depois, o app foi lançado, recebendo elogios do cliente e um bônus de R$25 mil. Minha equipe comemorou em um bar no centro de São Paulo e pela primeira vez senti que pertencia a algum lugar. Meu gerente até sugeriu uma promoção, talvez para desenvolvedora sênior. Pela primeira vez, enxerguei um futuro em que não estava apenas sobrevivendo, eu estava prosperando. Fora do trabalho, eu construí uma vida que nunca tive tempo de ter. Neco era meu fiel companheiro e foi fundamental nesta fase onde eu acreditava que não tinha amor de ninguém. Ele se tornou minha família. Resolvi entrar para um clube de leitura, conhecer pessoas que não esperavam nada de mim além de boas conversas. Fiz viagens de fim de semana para trilhas em Serra da Mantiqueira, um rápido fim de semana em Campos do Jordão, ambos com o Neco a tiracolo. Descobri logo que ele é um ótimo companheiro de viagens. Tem energia para fazer as trilhas comigo e, em Campos, se sentia o próprio rei, deitado ao lado do aquecedor do quarto, enquanto eu fazia tours pela cidade. Comprei uma pintura para o apartamento, algo vibrante e marcante, que tornava o espaço mais à minha cara. Cada escolha, grande ou pequena, era um passo rumo à liberdade, rumo à minha identidade. Não estava mais sobrecarregada pelas exigências da minha família. Minha conta bancária crescia, assim como a minha confiança. Eu podia planejar, sonhar, viver, sem olhar por cima do ombro ou pensar na conta de amanhã. Eles continuavam tentando. Lorena enviou outro e-mail, com desculpas pela metade e pedindo um empréstimo. Papai deixou um recado dizendo que haviam perdido tudo por minha causa. Ou seja, ele ainda não tinha caído em si que a culpa por tudo estar como estava era total e simplesmente deles. Os recados da mamãe ficaram mais ríspidos, me acusando de virar as costas para a família. Não preciso nem dizer que minha mãe estava como meu pai, noção zero de quem culpar. Apaguei todos. As palavras doíam, mas não me abalavam. Passei anos acreditando que precisava conquistar o amor deles. Agora sabia melhor. As dificuldades deles eram consequências das escolhas deles, não minhas. 1 ano depois, havia construído uma nova vida. Meu apartamento em São Paulo era um refúgio, cheio de coisas que eu escolhi. Um tapete aconchegante, uma estante com livros que realmente tinha tempo de ler, alguém que me recebia na porta sempre que eu chegava, trazendo petiscos ou não, me dando amor incondicional, e isto não tinha preço. Demorei demais para perceber que amor não tem preço, não é uma conta paga que gera amor. Fui promovida desenvolvedora sênior na startup de tecnologia, liderando uma equipe de 5 pessoas em um novo projeto. O trabalho era bem mais exigente, mas eu prosperava.
Meus dias eram cheios de revisões de código, sessões de brainstorming e desafios que me faziam sentir viva e feliz. Ganhei um aumento de R$50 mil por ano e, pela primeira vez, não estava repassando nada para ninguém. Estava economizando para uma viagem dos sonhos, talvez para o Japão, que sempre sonhei conhecer. Tônia era a única pessoa que mantinha perto e o Neco, mas Neco não conta como pessoa, né? Nos encontrávamos regularmente, jantando em novos restaurantes ou fazendo trilhas fora da cidade. Ela se tornou mais que amiga, uma irmã de verdade, e o Neco a amava. Em uma noite, enquanto comíamos sushi, contei como minha vida tinha mudado. "Você fez a coisa certa, Emanuele", disse ela, erguendo o copo. "Você não é mais o caixa deles." O apoio dela me ancorava, lembrando que eu não precisava implorar por amor. Eu podia escolher quem merecia o meu tempo. Minha família, porém, não mudou. Soube por um conhecido em comum que Lorena ainda estava se virando, pulando entre empregos mal remunerados e pedindo dinheiro a quem pudesse emprestar. Ela me enviou uma carta, não um e-mail, uma carta, de verdade, culpando-me pela situação dela. "Você nos abandonou quando mais precisávamos", escreveu. Li uma vez e joguei no lixo. Mamãe e papai não eram diferentes. Estavam adaptados ao apartamento, mas a amargura do papai não sumiu. Ele chegou a deixar uma mensagem para Tônia, dizendo que eu tinha arruinado as vidas deles ao cortar os vínculos financeiros. Reparem, ele não disse vínculos familiares, e sim financeiros. Os textos ocasionais da mamãe vinham carregados de culpa, insinuando que eu lhes devia algo por me criarem. Não respondi. As palavras deles não tinham mais poder sobre mim. Bom, a esta altura vocês já conseguiram entender que fui adotada, né? E que quando lá atrás, no restaurante, agradeci meu pai e minha mãe por me darem a vida, era porque eu os via assim. Quem me deu a vida, quem me deu a oportunidade de viver com eles, de ter uma família. Porque para mim era isso, dar a vida não era só gerar, era ser família, acolher e amar. Pensava neles às vezes, principalmente tarde da noite, quando o silêncio deixava as memórias antigas aparecerem. Lembrava dos raros sorrisos do papai, da comida da mamãe, da risada de Lorena quando éramos crianças. Mas esses momentos eram ofuscados por anos de exigências, zombarias e desprezo. Eles haviam deixado claro que eu não era família. Pelo menos não do jeito que importava. Passei anos tentando provar o contrário, esvaziando minha carteira e meu coração para ganhar um lugar que nunca me dariam. Cortá-los não foi apenas sobre dinheiro. Foi sobre recuperar o meu valor. Também comecei a praticar yoga, encontrando calma no ritmo constante da respiração e do movimento. Algo que mamãe teria desprezado, chamando de perda de tempo, mas que me ajudava a manter o equilíbrio. Ia ao estúdio após o trabalho, cercada de pessoas que não conheciam meu passado e que não esperavam nada além de um sorriso. Comecei a fazer voluntariado em uma escola de programação local, ensinando jovens mulheres a criar seus primeiros aplicativos. Ver a expressão delas quando o código funcionava me lembrava porque amava meu trabalho. Não se tratava apenas do salário, mas de criar algo que realmente importasse. E à noite, quando chegava em casa, estava um Neco, amoroso, pronto para subir no meu colo para assistir TV enquanto eu comia um sanduíche, e ele ia lambiscando os farelos que caíam no meu colo. Aquele era nosso momento, nossa pequena rotina de amor, mas que com certeza me ajudou muito mais do que qualquer terapia. Ele me olhava com aqueles olhos enormes e amarelos, parecendo ler o que ia no meu pensamento. Dava aquela piscadinha lenta, como quem diz: "Eu sei o que você passou, mas agora eu tô aqui com você e nada te fará mal de novo." Como se pode gostar tanto de um animalzinho que mal chegou à minha vida? Como um animalzinho que acaba de me conhecer consegue me devotar tanto amor, enquanto minha família, que me criou desde pequena, não conseguiu devotar sequer 1% deste amor?
Essas pequenas escolhas, yoga, voluntariado, um café tranquilo com Tônia, minha casa e meu conforto e Neco, me mostraram uma vida que eu nunca tinha ousado sonhar antes. Estas escolhas me mostraram que eu podia ser inteira sem precisar da aprovação deles, sem precisar pagar por nada que não fosse contas que eu mesma gerei de alguma forma. A lição veio devagar, mas ficou. Estabelecer limites não era egoísmo, era sobrevivência. Eu os deixei me esgotar por anos, acreditando que família significava dizer sim a todos os pedidos, custasse o que custasse. Mas família não é um contrato para ser explorado, é para ser mútua, baseada em respeito, não obrigação. Afastar-me foi a coisa mais difícil que já fiz, mas me ensinou que meu valor não dependia da aprovação de ninguém, ou ser o caixa eletrônico de alguém. Eu podia me amar o suficiente para dizer não, até para quem me criou. Minha vida agora era a prova disso. Entrei em um curso de fotografia, capturando os pôres do sol dourados da Serra da Mantiqueira nos fins de semana. Cada foto linda que eu fiz do Neco em meio à mata, com sua coleirinha verde. Recebi minha equipe para um pequeno jantar. Rimos tanto das pizzas que fizemos em casa com sabores duvidosos, mas que o vinho ajudava a engolir. Até comecei a orientar uma desenvolvedora júnior, compartilhando o que aprendi. Cada passo à frente era como um tijolo na base de uma vida que construí e não herdei. Não era perfeita. A culpa ainda aparecia às vezes, pensando se poderia ter feito mais, mas aprendi a silenciá-la. Eu era suficiente. Eles nunca perceberiam isso, e tudo bem. Lorena ainda estava irritada. Mamãe e papai continuavam ressentidos, mas a culpa que eles tentavam transferir para mim não podia mais me atingir. Eu havia me escolhido. E me escolheria novamente. E se soubesse que esta foi a minha melhor decisão, teria feito há mais tempo. Se você aí fora está entregando tudo a pessoas que não reconhecem seu valor, saiba disso. Você pode se afastar. Você pode construir uma vida que seja sua. Não é fácil, mas vale a pena. E esta foi a minha história. E vocês aí, acham que situações assim ainda acontecem somente em novelas? Às vezes, pode acontecer mais perto do que você imagina. Então, se inscreveu no canal? Não? Então faz este favorzinho pra gente. Se inscreva e ative o sininho para não perder nossos conteúdos e ver cada história que vai surgindo por aqui. Até a próxima!